Em meio às cinzas de uma cidade sitiada, a honra de um espadachim ferido e a astúcia de uma ladra relutante colidem com a loucura fragmentada de um tirano circense. Sob o peso de uma promessa guardada em um chapéu de palha, 3 estranhos precisam forjar uma união improvável para sobreviver a um espetáculo de horrores. Orangetown não é apenas um campo de batalha, mas o batismo de fogo de uma lenda. Capítulo 1 O Abismo Azul, Parte 1. O mundo havia se reduzido a um eco rítmico de pancadas surdas, uma percussão abafada que reverberava diretamente contra os ossos. Dentro daquele ventre de carvalho, o silêncio do horizonte não era, de forma alguma, absoluto. Era uma tapeçaria densa, tecida pelo estalar constante e agonizante das fibras de madeira que gemiam sob a pressão implacável do oceano. Cada tábua parecia respirar, contraindo-se e expandindo-se sobre o peso das correntes, enquanto o deslizar viscoso da água contra a superfície externa criava um chiado constante, como se 1000 serpentes de sal circundassem sua frágil fortaleza. O ar ali dentro era pesado, saturado com o cheiro acre da madeira úmida e o resquício metálico de antigas cargas. O jovem sentia cada solavanco. O barril não apenas flutuava, ele dançava de forma errática, inclinando-se em ângulos que forçavam seus músculos a um estado de tensão permanente. Para qualquer observador distante, aquele objeto não passaria de um detrito insignificante, uma mancha marrom à deriva na imensidão azul e indiferente do East Blue. Entretanto, para quem ocupava o interior daquelas aduelas, a realidade era outra. O exterior deixara de existir. Aquele era um universo particular, uma esfera de escuridão absoluta onde o tato substituía a visão e o tempo era medido apenas pelo latejar das têmporas contra a parede curva. O confinamento transformava o carvalho em uma fronteira intransponível, um limite físico que comprimia o espaço até que restasse apenas o som da própria respiração, ecoando solitária naquele abismo claustrofóbico. Monkey D. Luffy estava encolhido. O espaço era exíguo, mas a anatomia peculiar de seu corpo, capaz de se dobrar e comprimir como borracha bruta, permitia que ele se acomodasse naquela tumba flutuante com uma facilidade sobrenatural. O ar ali dentro era denso, carregado com o cheiro de vinho barato que outrora preenchera o recipiente e o odor salino que penetrava pelas frestas mínimas. Ele não sentia medo. O som das ondas, que para muitos seria o prenúncio de um naufrágio solitário, para ele funcionava como uma canção de ninar hipnótica. Cada balanço do mar era um empurrão suave em direção ao desconhecido, uma jornada cega onde o tato e a audição substituíam a visão. Ele conseguia sentir a temperatura da madeira mudando. No topo, o calor do meio-dia começava a irradiar, aquecendo o tampo circular acima de sua cabeça, enquanto a parte inferior permanecia gélida, submersa nas correntes profundas. O silêncio do horizonte era uma presença física, uma vasta vacuidade que devorava qualquer som que não fosse o das águas. Luffy fechou os olhos, permitindo que o movimento pendular o levasse a um estado de semiconsciência, onde o tempo deixava de existir. A calmaria, contudo, foi estilhaçada por um novo conjunto de vibrações que denunciavam o assalto no oceano. Não eram as ondas, era algo metálico, rítmico e predatório. O som de ganchos de abordagem sendo lançados contra a madeira e o ranger de cordas de cânhamo sendo esticadas por polias indicavam que um navio pirata havia encontrado o seu tesouro. "Puxem com força, seus imprestáveis!" A voz que rompeu o isolamento do barril era rouca, uma vibração gutural carregada de uma ganância áspera que rasgou a névoa espessa do sono de Luffy como uma lâmina cega. Antes que ele pudesse situar a própria consciência, o universo de carvalho foi subitamente içado. Ele sentiu uma mudança drástica e desconcertante na gravidade. O balanço hipnótico e suave das ondas foi abruptamente substituído por um solavanco para cima, fazendo seu corpo pressionar o fundo das tábuas, enquanto a estrutura era puxada por cordas rangentes. O som da água escorrendo pelas laterais externas do barril, que antes era um sussurro, tornou-se um rugido,
um jorro líquido que batia contra a madeira como uma chuva pesada e repentina, lavando o sal acumulado nas frestas. Então, o movimento vertical cessou com um impacto seco e ensurdecedor. A base do barril chocou-se contra o convés de madeira de um navio, uma colisão que enviou uma vibração dolorosa através das aduelas até os pés de Luffy. O silêncio vasto e indiferente do mar aberto fora aniquilado, substituído instantaneamente pelo caos bruto da atividade humana. O ar agora trazia novos ecos, o bater rítmico e autoritário de botas pesadas contra o assoalho e elevando a tensão ao ápice, o som mais distintivo de todos, o atrito metálico, agudo e frio de espadas sendo desembainhadas de suas bainhas de couro. O aço rangendo contra o couro das bainhas produzia um som agudo, um aviso de morte que ecoava pelas tábuas do navio. Os piratas rodeavam o objeto com respirações curtas e ansiosas. Na mente deles, aquele barril pesado não continha um garoto, mas sim safras raras de vinho ou ouro saqueado. A tensão no convés era quase tátil. O ar parecia vibrar com a expectativa do saque. Deve estar cheio de ouro para ser tão pesado, sussurrou um dos piratas, sua voz tremendo de ganância. Vamos abrir essa droga e dividir o prêmio antes que a capitã veja. Luffy, dentro de sua escuridão, ouviu o som de um martelo batendo contra um formão. O primeiro golpe ressoou como um trovão dentro de seus ouvidos, fazendo o carvalho vibrar dolorosamente. Ele se espreguiçou, seus ossos e tendões emitindo um estalido sutil, como borracha sendo tensionada antes de ser solta. Mas o destino tinha outros planos, e a fúria do pássaro desceu sobre eles. Lá do alto, onde as correntes de ar frio cortam as nuvens, um som estridente e primordial rasgou os céus. Não era o grito de uma gaivota comum, mas o guincho de uma ave gigante, um predador cujas garras maciças como ganchos de aço orgânico miraram o grande barril de carvalho. O choque foi violento. O som da madeira se partindo sobre a pressão das garras foi como um tiro de canhão. O barril, com Luffy ainda dentro, foi arrancado do convés antes mesmo que o primeiro pirata pudesse soltar um grito de pavor. O caos se instalou na superfície, homens caíam, cordas se rompiam e o capitão gritava ordens inúteis enquanto a criatura alçava voo novamente. Luffy sentiu a aceleração brutal. O barril girava no ar e o som do vento assobiando pelas frestas aumentava de tom a cada segundo, tornando-se um uivo ensurdecedor. A paciência do garoto havia terminado. Que sono bom! Mas que barulho é esse? O despertar não foi gradual, foi um evento cinético, um rompimento súbito da inércia. Com um movimento explosivo, os músculos de borracha de Luffy reagiram a um comando instintivo, acumulando uma energia potencial que parecia vibrar sobre a pele. Ele projetou os braços para fora em um disparo elástico, um arco de movimento que ignorava as limitações da anatomia humana. Seus punhos, cerrados e rígidos, colidiram contra o tampo do barril com a força hidráulica de balas de canhão, transformando a sólida resistência do carvalho em uma chuva caótica de farpas, poeira de madeira e estilhaços pontiagudos que voaram em todas as direções. O barril não apenas se partiu, ele sucumbiu a uma pressão interna insustentável, explodindo de dentro para fora em um estalo seco que sobrepujou o ruído do convés. O som característico de seus membros esticando preencheu o ar, um ruído orgânico de couro sendo submetido a uma tensão extrema, o rangido de fibras elásticas levadas ao limite máximo antes de serem subitamente liberadas. Era uma sonoridade única, um estiramento que vibrava em uma frequência estranha, sinalizando a natureza impossível daquele corpo. Enquanto a silhueta do garoto emergia por entre os destroços que ainda flutuavam no ar, o tempo pareceu congelar para os espectadores. O choque silencioso dos piratas, que antes empunhavam suas armas com confiança, tornou-se uma paralisia absoluta. Eles permaneceram estáticos, com os pescoços retorcidos para cima, as pupilas dilatadas e as mandíbulas caídas, observando a figura que pairava contra o céu, cercada pelos restos da madeira que outrora a confinava. Agora, iniciava-se o voo do destino. Luffy estava pendurado no pescoço da ave, sentindo a textura áspera e fria das penas e o calor animal que emanava do predador. A sensação do vento frio cortava seu rosto, mas ele mantinha um sorriso largo.
O navio pirata era agora apenas um ponto insignificante no tapete azul do oceano. A visão do mundo lá embaixo diminuindo era assustadora para qualquer homem, mas para ele era o cenário perfeito para o início de sua viagem solitária. Ele não tinha mapa nem bússola. Tinha apenas o vento, a borracha e a determinação inabalável de encontrar algo interessante no horizonte. Luffy olhou para a imensidão azul que se estendia infinitamente. Ele conseguia sentir os batimentos cardíacos da ave através de suas mãos elásticas, um ritmo frenético de esforço. Enquanto o animal voava em direção a uma mancha de terra que surgia entre as brumas, Luffy ria. Ele era um náufrago das alturas, navegando rumo ao seu próximo destino. Capítulo 1 O Abismo Azul, Parte 2. No topo de um dos edifícios de telhado cerâmico, onde as telhas curvas de argila ainda retinham o calor residual do sol, o mundo parecia pertencer apenas ao vento errante e às sombras que se alongavam. Nami permanecia agachada, em uma postura de prontidão absoluta. Sua silhueta fundia-se perfeitamente com a chaminé de tijolos escuros e fuligem, tornando-a uma extensão da própria arquitetura. Dali, ela observava as ruas desertas com olhos que não apenas viam, mas calculavam cada risco, cada ângulo de fuga e cada ponto cego entre as ruelas silenciosas. Para ela, a cidade não possuía o calor de um lar, mas a frieza de um tabuleiro de xadrez onde o prêmio final era invariavelmente a própria sobrevivência. Ela moveu as mãos com uma destreza quase hipnótica, um balé de dedos ágeis que manipulavam o metal com reverência. O som que se seguiu foi uma música particular para seus ouvidos, o tilintar rítmico, cristalino e puramente metálico das moedas que ela colecionava com um zelo fervoroso. Cada moeda de ouro que deslizava entre seus dedos, colidindo suavemente umas com as outras, emitia um brilho fosco sob a luz crepuscular. Aqueles discos dourados representavam mais do que riqueza. Eram marcas físicas de um caminho árduo, um passo a menos em direção à liberdade que ela tanto almejava. Cada peça de ouro era um rastro de roubos audaciosos, deixado para trás como uma cicatriz invisível em sua história. Sua atenção, entretanto, não se perdia apenas no brilho hipnótico do tesouro, mas fixava-se no pergaminho amarelado que ela segurava com uma firmeza quase possessiva. Era um mapa, a chave para algo vastamente superior a simples furtos de rua. Ela o estudava com uma intensidade quase febril, os olhos percorrendo as linhas de nanquim e as coordenadas geográficas, enquanto ignorava a gota de suor que escorria lentamente por sua têmpora. O papel envelhecido fustigava e estalava sob a força da brisa marinha, lutando para se enrolar novamente, mas os dedos de Nami o mantinham esticado com precisão. Naquela cidade fantasma de janelas cerradas, ela sabia que qualquer descuido, por menor que fosse, poderia ser o seu último. Ela era uma especialista na arte de passar despercebida, uma sombra fluida que se movia entre os telhados, enquanto logo abaixo o mundo começava a mergulhar no caos. O silêncio da cidade foi abruptamente cortado pelo som rítmico das botas dos subordinados de Buggy. O barulho era pesado, descompassado e carregado de uma autoridade violenta. Eram homens que não caminhavam, mas marchavam com a intenção de esmagar. Nami inclinou a cabeça, ouvindo o eco das vozes rudas que vinham das ruelas abaixo. O medo palpável no ar parecia uma neblina fria que se instalava nos pulmões. Aqueles homens eram piratas, seres que Nami desprezava com cada fibra de seu ser, e eles estavam em seu encalço. "Onde está aquela garota? Ela não pode ter ido longe com o nosso mapa." A voz de um dos perseguidores subiu pelas paredes de alvenaria como um chicote, carregada de uma fúria gutural que reverberava nos becos estreitos de Orandital. Nami não esboçou o menor movimento, nem mesmo o reflexo de suas pupilas denunciaria sua posição. Sua habilidade em desaparecer nas sombras não era apenas uma técnica, era sua maior e mais refinada arma, um instinto de preservação lapidado pelo medo. Ela se pressionou com força contra a alvenaria fria e áspera da chaminé, tornando-se uma extensão da própria arquitetura. Lá embaixo, o som das botas pesadas passou por ela.
um tropel metálico, insistente e descompassado que martelava o calçamento de pedra. O eco subia de forma agressiva, mas ela permaneceu imóvel, uma estátua de desconfiança absoluta e astúcia silenciosa. Cada músculo de suas costas estava retesado, mas sua respiração era um fio quase imperceptível, controlado para não trair sua localização no ar límpido daquela cidade fantasma. Enquanto esperava o perigo se afastar, o veneno do desprezo subia por sua garganta. Ela odiava piratas com uma intensidade visceral, não apenas pelas cicatrizes físicas que deixavam ou pelo que faziam abertamente, mas pelo que representavam, a personificação da força bruta e irracional que se deliciava em roubar a paz e a dignidade de quem nada tinha além da própria vida. Para ela, aqueles passos no nível da rua eram um lembrete constante de um mundo injusto. No entanto, o destino, com sua ironia habitual, já havia decidido que aquele momento de furtividade calculada e silêncio sepulcral seria interrompido por algo que nem mesmo a navegadora mais genial e precavida do mundo poderia prever em seus mapas. Lá do alto, um ponto negro crescia no céu alaranjado. O som de algo cortando o ar em alta velocidade começou como um assobio distante e rapidamente se transformou em um rugido. O pássaro gigante, que antes carregava sua presa, havia finalmente soltado o que suas garras não podiam mais sustentar. O encontro inesperado aconteceu em uma fração de segundo. Luffy, despencando das alturas após se soltar da ave, caiu como um meteoro de carne e osso. O som do impacto foi surdo e violento, um estrondo que fez as telhas de argila voarem em fragmentos avermelhados. Ele colidiu diretamente contra o telhado onde Nami estava e o impacto a lançou para o lado, fazendo-a perder o equilíbrio por um instante. Quando a poeira abaixou, Nami se viu diante de uma cena absurda. Um garoto de chapéu de palha sentado no meio dos destroços, coçando a cabeça como se tivesse apenas tropeçado na calçada. Ai, 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 que queda longa! Onde será que eu vim parar agora? A voz dele era pura, desprovida de qualquer malícia ou dor. Nami o encarou com uma surpresa de ver um estranho caindo do céu em pleno território hostil. Ela não conseguia processar a imagem. Quem era aquele garoto e como ele ainda estava vivo após uma queda daquelas? Antes que ela pudesse formular uma pergunta, os piratas de Bug, atraídos pelo barulho do desabamento, dobraram a esquina logo abaixo, apontando suas lâminas para cima. O que se seguiu foi o início de uma aliança conveniente. Nami, percebendo que o estranho era um alvo perfeito para distrair seus perseguidores, mudou sua expressão em um piscar de olhos. Ela olhou para os piratas lá embaixo e, com um sorriso falso e teatral, apontou para Luffy. Chefe, aqui está ele. Esse é o meu capitão, o homem que mandou eu roubar o mapa de vocês. Luffy piscou os olhos, confuso. Capitão? Eu? Mas eu nem te conheço. Nami ignorou o protesto dele, saltando para o chão com a agilidade de um gato, enquanto os subordinados de Bug avançavam para o telhado. O diálogo tenso entre os dois começou enquanto eles corriam por um beco lateral, fugindo das espadas que brilhavam sobre o sol. A desconfiança de Nami era visível em cada olhar de soslaio que ela lançava para o garoto. Ele parecia um idiota completo, mas havia algo na sua aura que a incomodava. Era uma honestidade bruta, algo que não existia no mundo de mentiras em que ela vivia. Escuta aqui, garoto do chapéu. Você me ajudou sem querer, então agora estamos quites. Mas não pense que somos amigos. Eu odeio piratas mais do que tudo no mundo. Luffy, correndo ao lado dela com uma facilidade irritante, soltou uma risada curta e genuína. O contraste entre a astúcia dela e a ingenuidade dele era gritante. Enquanto ela mapeava rotas de fuga e calculava o valor de cada objeto ao redor, ele parecia estar apenas em um passeio. Eu sou Luffy, e eu vou ser o rei dos piratas. E ei, você parece saber muito sobre o mar. Você quer entrar para o meu bando? Eu tô com muita fome. Você tem alguma comida? A oferta inocente de Luffy em troca de comida fez Nami parar por um breve segundo, chocada com tamanha simplicidade. Como alguém poderia falar em ser o rei dos piratas enquanto fugia de uma gangue assassina e pedia comida para uma estranha que acabara de traí-lo? Ela bufou, retomando a corrida. Aquele garoto era perigoso, não por ser cruel, mas por ser imprevisível demais. Conforme eles se aprofundavam nas entranhas de Orange Town, a sombra da cidade começou a envolvê-los.
O lugar era um labirinto de portas trancadas e janelas lacradas. O silêncio sepulcral era apenas quebrado pelo som dos próprios passos ecoando nos becos estreitos. Havia uma sensação de que algo errado espreita a cada esquina, uma presença malévola que mantinha os moradores escondidos em porões escuros. Então, eles chegaram a uma abertura entre dois prédios altos. Diante deles, no centro da praça principal, erguia-se uma estrutura adornada com cores berrantes, mas que pareciam doentes sob a luz do fim de tarde. No topo do mastro principal, o vento agitava um tecido negro. Nami sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ter o primeiro vislumbre da bandeira do palhaço. Era uma caveira com o nariz vermelho e redondo, pintada com um sorriso que parecia uma ferida aberta. Aquele era o domínio de Bug. E agora, quer ela quisesse ou não, Nami estava ligada àquele garoto de borracha que não tinha a menor ideia do horror que o esperava. O ar tornou-se pesado, carregado com o cheiro de pólvora e o som distante de uma risada insana que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O abismo azul ficara para trás. Agora, eles estavam no centro do espetáculo sangrolento de um palhaço que não aceitava que ninguém roubasse o seu show.